Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais um culto de oração, por mais um momento de estudo da Palavra de Deus, por mais um tempo em que Deus vai falar conosco nesse culto dessa noite. Convido você a abrir a tua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Abra sua Bíblia no Salmo 91, nós vamos ler versículo 1 ao versículo 6. E diz assim a palavra de Deus: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos a Ti, rendemos graças ao Senhor pela mensagem que o Senhor nos dá, pela palavra que o Senhor nos traz e que vem para fortalecer, ó Deus, as Tuas promessas em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado com cada irmão e irmã, cada pessoa que está nos vendo, que está nos assistindo nessa noite, Deus. Eu peço em nome do Senhor Jesus as bênçãos do Senhor sobre a palavra que será ministrada agora pelo pastor Roberto, logo após o louvor que nós faremos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aplique essas verdades da sua santa palavra em nossas vidas. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?
Boa noite a todos os queridos que nos assistem nessa transmissão. Nós estamos estudando as duas cartas de Pedro. Estudamos a primeira, iniciamos a segunda na semana passada, dando um panorama sobre essa segunda carta de Pedro. E hoje então nós vamos entrar no texto bíblico propriamente dito, Lendo o texto e compartilhando das lições que nós temos então nele, ok? Então para isso nós vamos abrir nossas Bíblias, ou tablet ou celular, em 2 Pedro capítulo 1, nós vamos ler versículos 1 e 2 hoje, e vamos compartilhar desses dois versículos, ok? Então, 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim a palavra: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É muito interessante nós observarmos, as diferenças, e nós falamos um pouquinho sobre isso, a diferença da primeira carta, da segunda. Na primeira carta, Pedro tinha um ajudante, Silvano, também chamado Silas. Nessa segunda ele não tem, dá a entender que ele próprio que está escrevendo a carta. Na primeira carta nós vimos então a perseguição de fora de muitos inimigos da igreja de Cristo, e agora nós estamos vendo problemas internos da igreja, e do qual então Pedro busca trazer esclarecimentos. E aí ele começa nesse texto, nesse primeiro versículo, de uma forma bem interessante. Simão Pedro. Às vezes a gente pode passar batido, sobre o aspecto, mas por que Simão Pedro? Se você olhar na primeira carta, capítulo 1, versículo 1, diz Pedro, apóstolo do Senhor. Aqui ele diz Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus. É interessante que em todo o Novo Testamento, Pedro ele é chamado de Simão só em duas localidades. No texto que está em Atos capítulo 15, versículo 14, onde o texto diz o seguinte: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. E agora, nessa segunda carta, aparece também Simão Pedro. É muito interessante esse aspecto. Por que será que há essa diferença? Ou não tem nenhum significado isso? Tudo que está na Bíblia, algum motivo tem, algum propósito tem. Pedro ele é chamado Simão quando ele se torna o principal promotor para abrir as portas da igreja aos gentios. Lá em Atos 15 você vai ver isso, Ele abrindo as portas então a Cornélio, que é um gentil. E aqui, de novo, aparece ele falando aos gentios lá nas cidades, como nós vimos da Ásia Menor, onde haviam muitos gentios, e ele de novo aqui é colocado como Simão Pedro. Então, aqui nessa carta que nós estamos iniciando, esse estudo, ele começa saudando os gentios, aos quais concedeu, pela graça de Deus, privilégios de igual cidadania no reino, ao mesmo tempo dos judeus e dos apóstolos. Isso é muito interessante. E é chamado então pelo nome de Simão. Então, eles têm o privilégio, esses gentios, de igual cidadania no reino, como os judeus e como os apóstolos também tinham. Então, chamar Pedro pelo nome de Simão é lembrar-se dele como aquele que abre as portas, que abre as portas para que os gentios pudessem ouvir a mensagem, e isso não ficar restrito apenas aos judeus. Primeiramente, restrito aos judeus em Jerusalém, e posteriormente, então, essa palavra, por causa até da perseguição, ela é espalhada, e aí você tem judeus espalhados pelo mundo conhecido de então, mas não apenas essa mensagem é levada aos judeus, porque os gentios também são alcançados, a porta do evangelho é aberta também para eles. Pedro ele continua dizendo que, além dele ser então Simão Pedro aqui, ele diz que ele é servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então essa palavra servo é uma palavra também muito interessante, muito importante. A palavra equivalente a servo no original é doulos, e é mais que servo, significa justamente escravo.
Então, na maioria das traduções vem a palavra servo, mas na realidade deveria ser a palavra escravo e não a palavra servo, porque há diferença entre um e outro. Então, ainda que pareça estranho, este é um título, servo, né? E ao que parece um título humilhante. Muitas pessoas podem imaginar dessa forma, mas muitos personagens bíblicos, né, altos personagens, conhecidos personagens da Bíblia, eles aceitaram isso como um título de honra, não como um título de humilhação, mas um título de honra. Quando você olha para Moisés, Josué, Davi, no Velho Testamento, Paulo, Judas, Tiago, no Novo Testamento, todos esses se orgulhavam por serem chamados servos de Jesus Cristo. Então isso era um título, e era um título não de humilhação, mas um título de honra para cada um deles. E isso serve para todos nós também, porque essa palavra também é para cada um de nós. Nós não somos melhores do que aqueles irmãos do passado. E aqui então nós temos alguns significados que são profundos e que são importantes de nós tocarmos neles. O primeiro aqui, chamar o cristão, né, o doulos de Deus, significa que o cristão é uma possessão inalienável de Deus. Ou seja, a palavra inalienável significa que é aquilo que não pode ser vendido. Então, no mundo antigo, o amo possuía os seus escravos da mesma maneira que ele era proprietário das suas ferramentas, por exemplo. Então, um servo pode mudar de amo, mas um escravo nunca. Então, há uma diferença. Servo tem salário, escravo não tem. Então, o cristão pertence a Deus de forma inalienável. Ele não pode ser vendido, tirado das mãos do Senhor em hipótese alguma. Em segundo lugar, chamar o cristão o doulos de Deus também significa que o cristão está incondicionalmente à disposição de Deus. É essa a ideia que é trazida em todo o texto e em toda a palavra de Deus. No mundo antigo, o amo podia fazer com seu escravo o que ele quisesse. Era sua propriedade. Então tinha sobre os seus escravos o mesmo domínio que ele tinha sobre as suas propriedades móveis e imóveis. O cristão, ele pertence a Deus. Deus o envia aonde ele deseja e faz com ele o que quer. Agora, nós sabemos que a vontade de Deus para conosco é sempre boa, perfeita e agradável. Ele faz sempre o melhor para nós e nunca o que vai nos trazer tristeza e desconforto. Então, o cristão é uma pessoa sem direitos próprios, porquanto todos os seus direitos foram entregues a Deus. Nós fomos comprados, diz a palavra de Deus, por bom preço, preço de sangue, o preço de Jesus. Então todos os nossos direitos foram entregues ao nosso Deus. Nós não temos domínio sobre a nossa própria vida. Chamar o cristão o doulos de Deus ainda significa que o cristão deve a Deus uma total obediência. A antiga lei era tal que uma ordem do amo era a única lei do escravo. Até mesmo no caso de que, se ele fosse mandado, esse escravo, o Senhor mandasse esse escravo quebrar uma lei que era a lei daquela localidade, o escravo não poderia questionar de forma alguma isso. Não poderia protestar de maneira alguma, porque no que se referia à ordem do seu amo, era maior do que a lei do local. Então ele podia quebrar a ordem, ou podia quebrar a lei, né, daquela localidade, daquilo que foi estabelecido na sociedade em que ele estava inserido, mas a lei do seu amo não poderia ser quebrada em hipótese alguma. A lei do amo estava acima da lei da própria sociedade. Em qualquer situação, amados, o cristão não tem senão uma só pergunta a fazer: Senhor, o que queres que eu faça? Então essa deve ser a nossa pergunta ao Senhor todos os dias. Nós não vamos fazer aquilo que nós queremos. Nós temos que perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A lei do Senhor está acima de qualquer outra lei desse mundo. E nós precisamos fazer aquilo que Ele ordena. Então a vontade de Deus deve ser a nossa única lei. Obedecemos por completo. Com isso eu não estou dizendo que nós não devemos obedecer à lei dos homens onde nós estamos inseridos. Mas se essa lei ela for contrária às coisas de Deus, à palavra de Deus, à lei de Deus, então nós ficamos com a lei de Deus e quebramos a lei dos homens. Em quarto lugar, chamar o cristão de o doulos de Deus significa que o cristão ele deve estar constantemente a serviço de Deus. No mundo antigo, o escravo, literalmente, ele não tinha
tempo disponível para si mesmo. Tá? Não havia para ele dia de festa, não havia tempo livre, nem horário de trabalho estabelecido, né? Como um acordo, nem férias, nenhuma espécie de regalia. Ele não tinha nada disso. Todo o seu tempo pertencia ao seu amo. Então, todo o seu tempo pertencia ao seu amo. O cristão, ele não pode dividir, né, em setores a sua vida, estabelecendo períodos e atividades que pertencem a Deus e outros em que ele pode fazer o que lhe agrada, o que lhe dá na telha, o que ele pensa, o que ele quer. O seguidor de Jesus Cristo, o doulos de Jesus Cristo, é uma pessoa que necessariamente dedica cada momento da sua vida e do seu tempo a serviço de Deus. Viu a importância dessa palavra de Pedro? Ele se coloca dessa forma: eu sou escravo de Jesus Cristo. Né? Simão Pedro, escravo do Senhor Jesus. Isso é um título de honra, um título que abençoador e do qual nós nos dispomos a realmente a servirmos o nosso Deus como aquele que é Senhor da nossa vida. Então, essas explicações a respeito da escravidão, elas são importantes para trazermos para a nossa realidade, no nosso dia a dia. Pode nos parecer estranho isso, porque principalmente no tempo e na sociedade que vivemos, falar sobre esse assunto é difícil e é um assunto que traz ojeriza para as pessoas. Mas quando nós falamos sobre a pessoa de Jesus Cristo, vale muito a pena ser escravo do Senhor, e nele nos comprou e nós pertencemos agora a Ele. E isso tem que ficar muito bem claro para nós. Mas ele continua no próprio texto dizendo, né? Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Obtiveram fé igualmente. Pedro está dirigindo a sua carta àqueles que uma vez eles tinham sido gentios desprezados, mas agora eles possuíam iguais direitos que os judeus tinham, até mesmo os iguais aos apóstolos, na cidade, no reino de Deus. Então, duas coisas nós devemos destacar com relação a esse grande e magnífico privilégio que foi estendido aos judeus. Então, eles não, aos gentios, aliás, os judeus eles não tinham uma situação melhor do que os gentios. Não havia um nível diferenciado em que o judeu era superior ao gentio, não. Eles têm iguais direitos no reino de Deus. Eles têm iguais direitos com os apóstolos. Então, diante de Deus não há diferença alguma. E aqui então nós vemos duas coisas importantes. Primeiro, foi-lhes concedido. Em outra tradução diz que lhes foi outorgado. Isso quer dizer que eles não o ganharam, né? Eles mesmos, e nem tampouco eles o merecem. Então eles não ganharam essa fé por eles mesmos e nem eles mereciam nada disso. Chegou-lhes sem mérito algum da parte deles. Eles não fizeram esforço algum para isso. Assim, por exemplo, como um prêmio ele favorece alguém sobre quem tenha caído a sorte, né, sem esforço algum da sua parte. Em outras palavras, o que nós estamos querendo dizer é que a sua nova cidadania e a sua nova honra era totalmente produto da graça de Deus. Não havia neles, como não havia nos judeus, nenhuma espécie de merecimento. Não é nada que eles pudessem fazer, mas puramente pela graça de Deus. Por isso a ideia obtiveram, foi concedido, foi outorgado a cada um deles. Isso foi dado pelo Senhor. Mas ele diz ainda que chegou-lhes mediante a imparcial justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. Chegou a eles porque para Deus não há acepção de pessoas. Como nós dissemos, ninguém é melhor do que ninguém. Então não há acepção de pessoas, não existe a cláusula da nação mais favorecida, não há raça de senhores que estão sobre outras pessoas. A graça de Deus, o favor de Deus, os privilégios de Deus alcançam sem distinção os povos de toda a terra. Então todos têm igual oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O Senhor morreu por todos nessa humanidade, em todo tempo, em toda época. E todos, sem exceção,
independente de quem quer que sejam, do que façam, do que creem, da sua cor de pele, da sua condição social, intelectual, todos têm igualmente a oportunidade de servirem a Deus, de abrirem, de entregar as suas vidas para Jesus, e Ele os recebe, porque para o Senhor não há acepção de pessoas, não há uma qualificação diferenciada. Isso é muito importante de nós termos na nossa mente. Em segundo lugar, nós vemos no versículo 2 algo também importante. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça, amados, e a paz tem que proceder do conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, como diz o texto bíblico, nosso Senhor. Então, quando Pedro fala da graça e da paz que vem através do conhecimento de Deus, né, e de Jesus Cristo, ele não está intelectualizando a religião. Ele está dizendo que o cristianismo significa uma crescente relação pessoal com Jesus Cristo. Então eu vou tendo cada vez mais conhecimento do Senhor. Eu vou conhecendo cada vez mais e tenho cada vez mais o desejo de conhecê-lo, de ter intimidade com ele. É sobre isso que ele está falando dentro desse aspecto do conhecimento. Isso é muito importante. No começo, por exemplo, da nossa vida cristã, né, nós somos como crianças. E nós vamos aprendendo a palavra de Deus, nós vamos crescendo em Deus. Isso é algo muito importante. E aí, então, nós vamos nos tornando adultos na fé. Deixamos de ser crianças. Há um crescimento natural. Então, na vida natural, né, na vida biológica, todos nós desenvolvemos e temos que chegar a uma idade adulta. Na vida cristã também, nós nascemos bebês espirituais, mas nós vamos passando então a nos tornar adultos, nós vamos crescendo em Deus. Então, para isso, nós temos que passar tempo diário lendo a Bíblia, orando, ou seja, dedicando um tempo a sós com Deus. Nós precisamos desse tempo para poder crescer nessa graça e nesse conhecimento do Senhor. Nós crescemos no conhecimento de Deus por meio da convivência com a igreja. É um outro aspecto importante, pois nela existe a união e a harmonia entre todos, pois somos filhos de Deus, e isso consiste em amarmos uns aos outros. Cada um, portanto, deve amar, deve respeitar, deve servir, deve cooperar, deve amparar, deve perdoar uns aos outros para o bem de todos. Então isso também é crescer no conhecimento. Temos então o conhecimento de Deus, crescemos nesse conhecimento através da convivência com a igreja de Jesus Cristo, com o corpo de Cristo nessa terra. Mas nós ainda crescemos no conhecimento de Deus por meio dos cultos, pois é um momento onde nós nos fortalecemos na fé, onde nós temos nossos irmãos conosco, louvando ao único Deus vivo e verdadeiro. No culto nós podemos orar uns pelos outros, podemos ler e ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus com cânticos, instrumentos e com a nossa própria voz. Isso resulta em crescimento espiritual. Então o culto é muito importante. Como nós estamos agora isolados, não podemos estar reunidos presencialmente para podermos cultuar ao Senhor, nós temos esses meios de comunicação e nós temos que aproveitar ao máximo. Mas é importantíssimo que isso se faça. Não é porque não estão, os que estão aí, né, não estão sob os nossos olhares. Eu não sei quantos estão nos vendo, eu não sei quem está nos assistindo, os membros da igreja, os irmãos em Cristo, mas Deus sabe. E é importante, já que não estamos juntos presencialmente, estarmos juntos de coração e em espírito, aproveitando a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de crescer no conhecimento de Deus. E não deixar isso de lado, esperando que quando voltar, aí eu retomo a minha vida cristã, como se eu tivesse aí um hiato, um espaço em que eu fiquei tolhido de estar na casa de Deus. Quando eu puder voltar, aí de novo eu mantenho essa comunhão e esse crescimento. Isso não é possível. Em último lugar, nessa noite, crescemos no conhecimento de Deus por meio de serviço cristão, onde nos ocupamos em executar trabalhos para o reino de Deus e com outras pessoas trabalhando em ministérios. Aí há comunhão, aí há entrelaçamento de vidas,
Aí há a oportunidade de conhecermos e de nos fazermos conhecidos. Isso também resulta em crescimento cristão, o nosso serviço. Então, formas de nós crescermos na presença de Deus. Crescendo através da leitura da palavra de Deus e da oração, crescendo através da convivência na igreja, crescendo a partir do envolvimento, a partir dos cultos que nós participamos, crescendo através do serviço cristão que nós prestamos para o reino de Deus. Então, por isso que Pedro deixa claro aqui, né? Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se queremos crescer em Cristo, nós precisamos observar. Se queremos a paz do Senhor, se nós queremos a graça do Senhor sobre nós, nós precisamos crescer em conhecimento. Pedro deixa claro que isso está interligado, não há como separar, não há como crescer na graça, não há como crescer no conhecimento, se nós não estivermos realmente envolvidos no conhecimento da obra de Deus, envolvidos no conhecimento do próprio Deus e da sua vontade para nós, povo seu. É isso que nós gostaríamos de deixar nessa noite, esses 2 versículos. E na próxima semana, se Deus permitir, nós damos continuidade, vendo mais versículos bíblicos e comentando a respeito deles. Lembre-se que nós estamos falando sobre versículo por versículo. E aí nós vamos, dessa forma, ter uma visão mais ampla daquilo que Deus tem reservado para nós. Não apenas passarmos uma leitura desse texto bíblico, mas podemos extrair dele realmente todos os ensinamentos que nós pudermos, para que nós possamos realmente crescer no Senhor a cada dia, porque essa é a sua vontade, é a sua alegria que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar e que Deus abençoe você que está nos assistindo. E se precisar de alguma coisa, entre em contato conosco. E se você não tem Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, estude a palavra de Deus conosco e deixe que essa palavra traga fé ao seu coração. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? E que a única forma de ser libertos é através de ouvir a verdade. E nós estamos aqui com o compromisso de pregar a verdade da palavra de Deus. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra nessa noite. Abra os nossos corações para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja de nós. E aqueles que já Te conhecem, que possam ser cristãos, ó Deus, realmente envolvidos com a Tua obra. Que nós possamos receber, ó Deus, e aceitar o título de escravos do Senhor como uma grande honra. E que nós possamos assim agir de acordo com aquilo que nós ouvimos nessa noite, para que nós possamos honrar e glorificar ao Senhor, Senhor da nossa vida. Orienta-nos, portanto, e aquele que não Te conhece, que possa, Deus, em ouvindo essa palavra, que possa recebê-lo o mais breve possível, como Senhor e Salvador também das suas vidas. Dá-nos um bom restante de semana, orienta-nos e ajuda-nos, porque sem Ti nós somos e podemos fazer. Por isso oramos agradecidos desde já, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que possamos ter uma boa noite de descanso e um bom restante de semana na graça e na paz do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Amém, meus irmãos. Que bênção, né? Poder ouvir essa palavra tão gostosa, esses ensinamentos, essas explicações que o pastor Roberto tem nos trazido. Louvado seja Deus por isso. É para a nossa edificação, é para o nosso crescimento no conhecimento da palavra de Deus, né? Compartilhe, inclusive, esse vídeo, compartilhe os nossos cultos de oração. Amém? Irmãos, chegou o nosso momento de oração e eu quero, então, junto com você, colocar as nossas 2 igrejas, suas famílias, diante de Deus. Baixe sua cabeça junto comigo, vamos orar, falar com o nosso Pai. Querido Deus, nós Te louvamos e rendemos graças ao Senhor pela palavra que nós temos ouvido, pela ministração que o pastor Roberto tem nos trazido, tanto nas quarta-feiras como diariamente, Deus. Nós Te louvamos por
isso e pedimos, Pai, que o Senhor continue dando sabedoria ao nosso pastor, para que nós possamos cada dia crescer mais no conhecimento da Tua Palavra. Deus, eu oro também pelo pastor Guerra, a irmã Janete, e peço pela saúde deles, peço pela saúde do pastor Ribamar e da irmã Elza, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloco diante do Senhor todos os nossos irmãos, irmãs, nossos amigos que estão sofrendo, Deus, com essa quarentena, que estão passando por problemas, por dificuldades, por aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, passando por tratamento. Que o Senhor abençoe, como nós lemos lá no Salmo 91, que o Senhor nos livre, Senhor, dessa peste, Pai. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor não permita que isso venha nos assolar, que venha nos derrubar, que venha nos deixar doentes, ó Pai, mas que possamos enfrentar essa calamidade em que o mundo está passando, Deus. Colocamos diante do Senhor a nossa nação, o nosso país, os nossos governantes, Deus, para que não se corrompam, para que possam se fortalecer, ó Deus. Não deixar que o dinheiro fale mais alto, Senhor, do que a saúde do povo, a dignidade do povo, Deus, mas que possamos realmente ser cuidados pelos nossos governantes. Dê sabedoria a eles, ó Pai, para que nós possamos, que esse povo não continue sofrendo, Pai. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, ó Deus, pelas famílias, ó Pai, para que o Senhor fortaleça a família Batista Bíblica em Curitiba, a família Batista Bíblica em Balsa Nova, para que nós possamos, ó Deus, ser mais unidos nesse momento de pandemia, nesse momento em que nós não podemos nos encontrar presencialmente, mas podemos nos encontrar através desses vídeos, através desses cultos online. Mas que possamos, ó Deus, também nos importar com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com as pessoas idosas que fazem parte do nosso convívio, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando por necessidades. Que o Senhor nos ajude a ajudá-los, que o Senhor nos fortaleça para que através de nós eles possam ser fortalecidos, ó Pai. Por isso eu peço, Deus, a Tua força, a Tua direção, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde a todos nós, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, por esse culto, agradecemos por esse momento e pedimos as bênçãos do Senhor nesse restante de semana. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tenham todos, então, um bom restante de semana na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.